Génesis 41, versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra del Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recogió toda la tierra de Egipto. Cierre tus ojos, por favor, Padre. Si tu espíritu no habla, si tu espíritu no habla, no hay hombre que pueda hablar. Habla con nosotros en esta mañana. Traiga del cielo tu palabra rema, tu palabra viva, la palabra que levanta, que sana, que libera y que confirma todas las obras. Señor, todo es para tu gloria. Que todo hombre sea como polvo y el nombre de Jesús sea glorificado más allá de todos los hombres. Confirma del cielo tu voluntad en esta mañana. Bautiza, renueva, haga tu voluntad, porque somos tuyos. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me siento adorando y alabando al Señor. Mis hermanos, todos nosotros ya oímos, ya conocemos la historia de José de Egipto. Sabemos cómo él ha empezado siendo vendido, olvidado, abandonado por sus hermanos, injusticiado, quedando 13 años en el Egipto aproximadamente. Todos nosotros conocemos la historia de este hombre que ha sido un ejemplo de fe, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo para nosotros de una persona que no abrió mano de su posicionamiento delante del cielo. Mismo cuando no tenía gente para estar allí como testigo, José entendió que Dios estaba mirando su vida y él debería continuar siendo fiel no a las personas, sino que debería ser fiel al Señor, que estaba viendo todas las cosas. El ejemplo claro es cuando la mujer de Potifar viene a tentar a José. No tenía nadie, pero José sabía que Dios era testigo de aquella situación. Fue vendido, traicionado, injusticiado, fue puesto en un foso, fue puesto en una cárcel, pero nunca dejó al Señor. Es una historia como muchas historias de la Biblia que traen inspiración para nosotros, de que es posible vencernos. Es posible nosotros lograrnos alcanzar las victorias que soñamos tener. Es posible, mismo con las improbabilidades de nuestra historia, nosotros vencermos ellas y alcanzarmos la historia que Dios tiene para nosotros. En esta mañana nosotros vamos a aprender un poquito con José sobre esto, sobre cómo ser un vencedor improbable. Aleluya. Está certa la palabra, mis maestras. Vencedor improbable. José es tenido como el ejemplo
más perfecto de Cristo en el Antiguo Testamento. Los dos hombres que son considerados como más parecidos, semejantes a Jesús, se llaman José del Egipto y Moisés. José tiene más semejanza con Jesucristo porque los dos fueron amados por el Padre y odiados por los hermanos. Los dos fueron vendidos, los dos fueron condenados, tentados, injustizados, se dice, injustificados, sí, injustificados. Fueron puestos entre gente que no era de buen carácter, de buena índole, de buena integridad. Los dos perdonaron a los hermanos, los dos, perdonando a los hermanos, socorrieron a los hermanos, los dos se revelaron para los hermanos y los dos fueron llevados por Dios, tomados por Dios. Él es tenido como el ejemplo más perfecto de Cristo en el Antiguo Testamento. Este hombre de verdad tiene algo muy bueno para enseñar a nosotros. Porque es un vencedor improbable. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios escogió las cosas que no son para confundir las que son. Dios escogió las cosas locas de este mundo para confundir las sabias. Dios es un Dios que rompe nuestra lógica humana, hermano. Y a veces tú eres un testigo fiel de eso, tu historia ha revelado eso. La gente en el comienzo dijo, no va a hacer nada en la vida, y entregaste tu vida a Jesús, y ahora Él te hace una nueva persona, te da un nuevo carácter, te hace nacer de nuevo, y Él cambia tu manera de pensar y ser. Por eso tomas nuevas actitudes y empiezas a vivir la historia que Dios tiene. Era improbable, pero ahora pasa a ser un vencedor, porque Dios está dirigiendo tu vida. Te decían, es loco, pero entregaste tu corazón a Cristo y Él te ha dado sabiduría. Te están diciendo, no tienes apariencia, Dios te ha levantado y Dios hace estas cosas. Dios no necesita de gente para hacer lo que Él quiere. Dios ha llamado gente, pero cuando las personas no entienden el propósito de Dios, Dios levanta que no es, para confundir aquello que piensan que son. Preguntas que podemos hacer. ¿Por qué José era improbable? ¿Y por qué nosotros somos improbables? Primera cosa, porque José no tenía reconocimiento. José no era reconocido. Génesis 37, José tiene un sueño que Dios dio a José, que él estaría delante de sus hermanos, su papá y su mamá, y el sol y la luna y 11 estrellas se doblarían, se postrarían ante él. Y los hermanos dijeron a José, gobernarás usted sobre nosotros, pero tú eres el más nuevo, porque Benjamín en aquella época no había nacido. Y ahí él, por causa de eso, fue vendido y dejado por sus hermanos. No tenía reconocimiento. José era muy nuevo. José estaba aprendiendo que la gente puede no reconocer nosotros, pero Dios sabe y conoce y tiene un propósito para nuestra vida. ¿Por qué somos improbables, hermano? Porque muchas veces no somos reconocidos. Una cosa que tenemos que aprender con José es, siempre que Dios te muestra, te enseña algo, te apunta a una dirección, no espera reconocimiento de gente. Mira al cielo. Ponga atención en lo que voy a decir. Si el cielo te ha dicho, el cielo garantiza. Si el cielo te ha revelado, el cielo te va a guiar también. Estoy hablando de cosas que el cielo ha mostrado. ¿Entiende? Y ponga atención en lo que voy a decir. Todas las veces que el cielo habla, revela y enseña, está dentro de la palabra. Ay, pastor, Dios me dijo que tengo que congregar en mi casa ahora, pero la palabra dice lo que no debemos dejar de congregar. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Quién mostró? No fue Dios, hermano. No, Dios habló conmigo que tengo que dar un tiempo para la iglesia. Uy, Dios mío, entonces yo voy a orar también para que Dios me dé ese tiempo, hermano. Porque nosotros no podemos, como pastores, como obreros, como gente que fue llamada por Dios. Si tú sabes de tu llamamiento,
¿Por qué estás buscando un reconocimiento en una tierra, como dijo Charles Haddon Spurgeon, que crucificaron a tu Señor? ¿Por qué esperar algo de las personas que ni Jesús recibió? ¿Por qué esperar de la gente algo que Dios te ha ordenado? Si es Dios, Él te garantiza. Pero si no es, no estás solo en eso. Cuando nosotros entendemos que no debemos esperar reconocimiento humano, nosotros evitamos frustraciones. Como hay gente frustrada ahí afuera. Pero José está enseñando a nosotros que es posible, mesmo com as improbabilidades, sermos vitoriosos, não esperando reconhecimento. Fuimos chamados para viver para a glória de Deus e não por reconhecimento de los homens. O reconhecimento vem quando ponemos nossa expectativa em Deus e no que Ele tem para hacer em nós, sem nos ilusionarmos com a glória de los homens ou com o reconhecimento ou os aplausos de la gente. Se Deus tem algo em tu vida, vai usar gente para ajudarte. Va, pero tu não deves esperar de la gente nas condições. Tienes que mirar al cielo. ¿Por qué improbable? Porque não tinha reconhecimento. Segunda coisa, porque não tinha capacitação. Quando Deus falou com José em um sonho, José era um muchacho novo, não era maduro. Quando Deus ha hecho promessas a José, José não tinha capacitação, condição para ser e cumprir e exercer o liderazgo sobre sua família. Primeira coisa que te hace improvável, que hizo José também, sem reconhecimento. Segunda, sem capacitação. Entenda uma coisa, quando Deus nos chama, nunca vamos saber hacer. Não vamos ter as condições para hacer. Não vamos ter a capacitação para hacer. Pero quando Ele nos chama, Ele também garantiza a capacitação que vem do céu. Não é assim? Quando empezaste, não sabias. Agora sabes um pouquinho. Pero porque Deus te ha ensinado. Deus não necessita de nós, pero deseja usar nós para a glória de seu nome. Temos que entender que ser capacitado por Deus não é usar a Deus, sino que sermos um instrumento. Em português há uma palavra que nos ajuda aqui: ser um canal de Deus. Que é um canal? Canal é onde a água passa, ela passa, o canal permanece. Quando se abre o grifo, que sai de allí? Água. Pero o canal está escondido, está já. Ser um canal de Deus é assim, é estarmos escondidos, pero deixar o Espírito Santo fluir e fazer toda a obra que Ele quer. Ser capacitado por Deus. Quando Deus chama, muitas vezes não sabemos fazer. E Deus vai levantar gente neste tempo que não sabe. Deus quer levantar pessoas que não têm condições nem capacitação, hermano. Porque há muita gente por aí golpeando o peito, dizendo: eu sei muito, eu predico muito, eu canto muito bem, eu sei ser pastor, eu sei ser obreiro da igreja, sou o melhor obreiro, sou a melhor obreira, sou o melhor cristiano de Oviedo, já sabe tudo. Como temos o costume, vamos orar para que o Senhor lleve, então, porque já sabe tudo. Deus vai levantar gente que não sabe, porque há muita gente que sabe que está usando Deus e não sendo usado. Deus deseja capacitar nós outros, ensinar nós outros, pero não podemos nos olvidar de Ele quando já aprendemos nas lições que Ele tem. Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 16: aquel que empezó la buena obra en nuestras vidas, aún no ha acabado, terminado, sino que perfeccionará esta obra. Somos personas que son obras inacabadas. Não podemos dizer que sabemos, somos improváveis que Deus quer ser vitoriosos para a glória de seu nome. Terceira coisa, primeiro,
¿Por qué improbable? Porque no tenía reconocimiento. Porque no tenía, segundo, capacitación. Tercera cosa, porque no tenía nombre. ¿Quién era José cuando Dios lo llamó? El hijo de Jacob, el hijo de Israel. ¿Quién era José? ¿Qué autoridad ejercía José? No tenía autonomía, no tenía autoridad, no tenía nombre, no tenía nada. Pero Dios había llamado José. José era responsable por cuidar de sus hermanos, pero sus hermanos no aceptaban esto porque José era el más nuevo. ¿Por qué somos improbables? Porque muchas veces no tenemos nombre, hermano. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué lugar congregas? ¿Cuál es el nombre? ADEF. Nunca he oído hablar. Asamblea de Dios Filadelfia. ¿Qué? Eso es una secta. Una secta, ¿cómo se habla? Secta. Eso es una secta. Uy, Dios mío. No tenemos nombre. No tenemos apariencia. Somos improbables. Pero hay algo de Dios ahí. Cuando Dios te llamó, tú no tenías nada. Yo tampoco, aún no tengo. Seguimos ahí luchando. ¿Por qué somos improbables? Porque no tenemos autoridad. ¿Tú crees que cuando Dios dice, te voy a hacer un obrero, o te voy a hacer un predicador, o una misionera, o una evangelista, o un evangelista, ou uma pessoa que vai lavar meu nome, vai levar minha palavra, vai ser um consuelo de Deus para outra gente? Tu crees que quando Ele te chama, tu já tienes todo? Não, tu não tienes nada. Ele vai trazer as coisas, Ele vai ensinar-te. Vamos estar no processo. José tuvo 13 anos, hermano, no processo. Temos um problema neste tempo, porque a gente quer ser assim e as coisas sucederem. Generação microondas. Mas assim, se põe allá, 3 minutitos, está listo. Pero a obra de Deus não é assim. Pastor Gesiel Gomes dijo que Deus tarda 20 anos para ser e formar o nome de Deus, uma mulher de Deus. Nós a vezes passamos um ano e já queremos ser os bispos de Oviedo, não é assim? Diego já é, pero não é assim. Já tem bispo no nome, já viram consagrado de Deus. Já queremos ser a maior obra, não é assim. Nosso desejo não é ser reconocido, não é ter as glórias que a gente tem por aí, é ser reconocido por Deus, por uma obra efetiva, por algo que tenha influência no mundo espiritual primeiro. Quando Deus chamou José, não tinha autoridade. Por que improvável? Porque Deus chama gente que não tem aparência. Deus disse: vou levantar um rei segundo mi coração. Mirou em los palácios, los hijos de Saúl estavam allí príncipes. Mirou em la casa de los gobernantes, não tinha ninguno, pero mirou aonde? En el pasto, en el redil, e encontrou um homem que não tinha aparência, não tinha nome. Estava tocando na harpa, cuidando de las ovejitas de su papá, pero estava allí segundo o coração de Deus. Deus lo escoge por aparência. Quarta coisa, ¿por que somos improváveis? Porque não teremos méritos personais, se diz assim, méritos personais. Não temos isso. Em la lógica, José não era o primogênito. O primogênito de Israel se chamava Rubén. Ele não seria o sucessor do liderazgo familiar. Ele não ia tornar-se líder e receber as bendições por a lógica humana. Pero Deus rompeu esta lógica. Porque somos improváveis. Porque muitas vezes estão mirando nós outros e dizem: la oveja, em português dizemos assim, la oveja negra de la família. E aí vem Deus e te salva, hermano. E lo que era maldição em tu vida empieza a ser al revés, bendição.
e as palavras que ofendiam, que saíam de tu boca, empiezan a ser cambiadas por palavras de bendição. A murmuração e o chisme sale e vem a bendição e vida de Deus para ti. Porque somos improváveis, porque a lógica não cabe em nós. E a pergunta que te hago, o que hizo José vencedor, mesmo sendo improvável, e que hace de nós vencedores, mesmo tendo esta improbabilidade em nossa vida, passando por los processos? Primeira coisa, é porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Deus escolheu José, permitiu os irmãos traicionarem a José, permitiu as provações, permitiu José ser olvidado para formar José de dentro hacia afuera. Deus não está mirando tu traje hermosito, por mais bueno que é, vestirnos um pouquinho mais ou menos assim, irmão. Não vou dizer que somos bonitos, porque nossas mulheres têm muita fé. Aleluia. Pero es bueno, es bendición poner una ropita más o menos y venir a la iglesia. Às vezes un zapato con un número menos que tu pé, algo así, o a más, aleluya. Pero Dios no ve la apariencia, hermano. Yo hablé hace poco, Dios escogió a David. El profeta Samuel estaba en la casa de David. ¿Cuántos hermanos tenía David? Todos pasaron, fuertes, hermosos. Y Dios dijo lo que al profeta Samuel: yo no veo según lo que el hombre ve. Samuel, los hombres ven la apariencia, pero yo veo el corazón. Yo te pregunto, más allá de tu ropita de marca, tu ropita hermosa, ¿tiene algo más? ¿Tiene algo más de la apariencia? ¿Tiene algo más ahí? ¿Qué te hace vencedor? Pastor, pero Deus conhece meu coração. Isso não te dá temor, irmão? A mim sim. Deus conhece meu coração. Tem algo mais que aparência? Porque somos vitoriosos e improváveis. Porque Deus não está buscando aparência, sim, coração. Pero toda a gente que Deus cambia, o coração também cambia a aparência. ¿Ah? No, pastor, no. Então eu vou andar desnudo por aí, como andava quando vivia já e não tinha Jesus? Vamos viver de qualquer maneira? Não. Servimos um Deus que conhece nosso coração e nos cambia de dentro hacia afuera. Segunda coisa que isso, José é um vencedor, vitorioso, mesmo na improbabilidade, porque Deus não necessita de gente capacitada. Ele mesmo é aquele que capacita os suyos. Eu vou falar outra vez. Deus vai levantar gente e vai capacitar pessoas. Há muitos pastores, há muitas igrejas que têm todas as condições, mas não abrem o coração para que o Espírito Santo haga a obra que Ele quer. Há muita gente que tem a disponibilidade, os recursos, mas não abre o coração para que o Espírito Santo haga a obra que Ele quer. Deus vai levantar gente improvável, mas vai capacitar e a obra será completa. Vai levantar gente que não tem aparência, tem um coração de Deus. Vai levantar gente que vai ser capacitada por Ele. Vai levantar gente como José, gente que saiu da prisão, teve uma história caminhada para estar em uma posição onde ele vai poder ajudar as outras pessoas. Não te olvides de onde Deus te sacou. Não te olvides de onde todo ha empezado. Não rechaces o lugar onde Deus te rescatou. Não rechaces a gente que echou a mão quando tu não tenias a nadie. Deus usou estas pessoas para abraçar-te, para ter paciência, para ajudar-te. Deus hizo uma obra. Eu te pergunto, se Deus não necessita de gente capacitada, Ele mesmo é o capacitador. Deus, se mira nosso coração nesta manhã, Ele pode capacitar-te
ou tu não tienes espaço para ser ensinado? Um cristiano verdadeiro é um cristiano que tem a capacidade de ser ensinado. Sou perfeito? Não. Tu és? Não. Por que não podemos aprender? Ele é nosso capacitador. Ele é aquele que vê o coração. Terceira coisa, que é isso, José, um vitorioso improvável. E também nos hará Deus não necessita de homens conhecidos, porque José não teria nome. Deus mesmo quer hacerse conhecido por meio de los homens. Deus te ha chamado. Todos nós temos um chamamento de Deus, pero não é para que o Marcelo seja alabado, nem o Diego, nem os hermanos, não. Isto é para que Cristo seja glorificado em nossa vida. É para que nós tenhamos o testemunho de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo, para vivermos para a glória de Cristo. Deus não vai levantar gente conhecida, irmão. Deus quer ser conhecido por meio de tu vida. E aí eu te pergunto: tus palavras fazem Deus ser glorificado ou ser avergonzado? Vamos um pouquinho mais allá. Tus pensamentos fazem Deus ser glorificado ou ser avergonzado? Tus ações são ações que glorificam a Deus e te hacen vitorioso, porque Deus é glorificado através de tu vida, ou tus ações te revelam alguém derrotado, porque não vives para a glória de Deus. A Bíblia diz que é melhor que nós não tenhamos conhecido ao Senhor, de lo que tenemos conhecido a Deus, e vivirmos como se não o conheciera. Quando a pornografia passa delante de tus olhos, tu glorificas a Deus sacando, ou alimenta tu desejo carnal, saciando tua alma caída? Quando os chismes vêm, tu das ouído a la serpiente, ou das ouído a la voz de Deus que dijo: não hagas esto? Deus está sendo glorificado, ou Deus está sendo avergonzado? José tinha plena certeza que Deus o havia levantado, e mesmo depois de todo o que passou, perdonou seus irmãos. Os irmãos tinham hecho o quê? Vendido José. Mentiram dizendo que José estava morto, irmão. Não é assim? José se tornou um escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. Aí vindo a esposa de Potifar para fazer com que José fuera para a cárcel. 2 anos na cárcel. Estuvo allá 13 anos esperando Deus a ser da honra. Aí eu te pergunto: quem aqui já foi vendido por algum irmão da igreja? Quantos pagaram aqui por a vida do irmão? Quem aqui já te echou em um fosso? Quem aqui já se olvidou de los irmãos? Quem aqui já foi despreciado na igreja, rechazado? Não, o pastor abriu a Bíblia e disse: vete de aqui que aqui não é seu lugar. Quem aqui foi, irmão? Porque mesmo José sofrendo todo o que sofreu, ele perdonou. E nós outros, por causa de uma mirada: ai, porque me amou mal, não venho mais na igreja. Aí eu penso assim: Jesus morreu na cruz e aí o irmão que falou mal não pode suportar o outro irmão que falou mal, porque falou mal. E Jesus morreu, Jesus estuvo allá, crucificado, azotado, foi perseguido, caluniado, vendido. José sofreu todo o que sofreu. E aí não quero vitória, pastor, pero não suporta o processo. Quero ser alguém de Deus. E aí Deus começa a obrar. E Ele não obra assim: ai, vou ser um pasito. Não, Ele te abraça com os pés.
E disse: vamos a ver se quer ser amigo um vaso na vasija de barro para a minha glória. Não passamos nos processos, não suportamos coisas mínimas e queremos viver como os grandes homens de Deus e mulheres de Deus viveram. Não temos coragem de ayunar e orar e ler a Bíblia e queremos os mesmos resultados. Deus vai levantar gente que vai glorificar o nome dele. Deus quer ser conhecido através de nossa vida. Deus não vai levantar a nadie para sua glória personal, para sua vanaglória. Deus não vai levantar gente orgulhosa que vai golpear no peito e vai dizer: a obra foi hecha por causa de mim, porque eu estou aqui, porque eu isso, porque eu orei, e porque eu e Cristo, onde está? Se Ele é o centro. Porque somos vitoriosos improváveis, porque Deus não vê aparência em seu coração, porque Deus não necessita de gente capacitada, Ele mesmo é aquele que capacita, porque Deus não necessita de homens conhecidos, Ele quer ser conhecido por meio de los homens. E quarta coisa e última, porque não é por mérito, e sim por la graça de Deus. Eu te pergunto, se Cristo não te houvera alcançado, onde estaria você? Estaríamos vivendo a basura que vivíamos, a vida miserável que teníamos, em las borracheras, em las prostituições, em los chismes de la vida. Estaríamos aí na vida de adultério. Muitos de nós não teríamos a família que temos agora. Não teríamos o respeito que temos agora em el hogar. Não teríamos uma história transformada. Onde estaríamos nós se não fosse Cristo e sua obra em nossas vidas? Estaríamos condenados. Porque para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer as obras del diabo. E Cristo te alcançou. Ele te resgatou, Ele te limpiou, Ele te lavou, Ele nos ha alcançado. Jesus dijo em Juan 15:16: não fuisteis vosotros que elegistes a mim, fui eu que elegi a vosotros, e vos nombré para que vayas e deis fruto, e vuestro fruto permaneça. Porque somos vitoriosos e improváveis? Porque não é mérito nosso, é graça de Deus. Eu imagino a cena, José na cárcel, depois de 2 anos que havia dicho ao panadeiro e ao copeiro: recuérdense de mim. Um morreu, o outro continuou allá, pero não se recordou de José, senão solamente 2 anos depois. Imagina a cena. Um homem que sai da prisão depois de 13 anos abandonado. Levanta a cabeça porque escuta uma notícia que Faraó estava chamando a ele. A Bíblia diz que José se levantou, como se diz, se afeitou, se arreglou, se afeitou e foi para a presença de Faraó. Imagine, Faraó conta o sonho. Deus dá a interpretação para José. E agora José escuta as palavras que nós leemos aqui em Gênesis. Tu estarás sobre minha casa. Como vamos poner outro homem se este homem tem o Espírito de Deus? Depois de mim será você, José. E sacou o anillo da autoridade e pus na mão de José. José, vas a subir na segunda carruagem e vas a ser levado, e tu nome será dicho que tu serás o segundo sobre todo o Egito. Imagina a cabeça de José. Imagina, irmão Márcio, José se recordando do sonho que havia tenido 13 anos atrás: o sol e a luna e 11 estrelas. Imagine os irmãos de José
pedindo socorro porque não tinham comida, não sabendo que era José. E José allí, vendo todos os irmãos postrados ante ele. Imagine a cabeça de José. ¿Tú crees que José creyó que era por mérito personal? ¿Tú crees que alguien que pasa todos estes processos vai buscar su glória personal? José perdonou sus hermanos, porque quem havia puesto José allí foi Deus, não foi os irmãos. E ele mirou os irmãos em los ojos e dijo: não fuisteis vosotros que me venderam para que eu estivesse aqui. Foi Deus que permitiu que eu estivesse aqui para guardar vosotros. Mira a consciência deste homem. José teve 2 hijos. O primeiro hijo foi Manassés, que significa Deus me ha hecho olvidar. Olvidar del sofrimento que tuvo. E o segundo hijo é menor, Efraín. Deus me ha hecho frutificar, crescer en la tierra de mi aflición. José sabia que não era merecedor. Quando nós temos a consciência que não somos merecedores, é engendrado em nós sentimento de gratitud que nos constringe a assumir uma responsabilidade que é nossa e não apontar el dedo para toda a gente esperando que todos hagan algo por mim quando eu não tenho hecho nada. Quando eu sei que foi Deus que hizo a obra, eu não espero o pastor orar, eu me doblo ante o cielo e empiezo a levantar um clamor ante Deus. Quando eu sei que Deus me ha salvado e me ha resgatado, eu estou na casa de Deus alabando o nome de Ele, glorificando su nome, porque tenho gratitud. E o que passou com as outras pessoas foi um instrumento de Deus para tornarem o homem que sou e a mulher que sou hoje. Temos que entender que a graça de Deus vem para os que estão decididos a serem fieles a Deus, Ele é o início hasta o fim, para que Ele seja glorificado. Eu te pergunto nesta manhã: estamos vivendo como improváveis ou estamos vivendo como vitoriosos? Estamos vivendo como frutos da misericórdia de Deus ou como frutos de um esforço personal? Somos pessoas que miram ao cielo com gratitud ou miram ao cielo com enojo, com um sentimento de poner culpa em Deus por todas as coisas que sucederam? Ou tu crees que as humillações que tu e eu passamos não têm um propósito? Deus quer levantar gente que não mire para si e cree que é por el fruto de suas manos a obra que está sendo hecha. Deus vai levantar gente que mesmo na improbabilidade sabe que é vitorioso, porque é fruto desta misericórdia infinita. Póngate de pé nesta manhã, quero orar por você. Somos improváveis, mas podemos ser vencedores. Somos improváveis, mas podemos ser vitoriosos. Aleluia. O Cristo que salva está aqui nesta manhã. O Cristo que tem o poder de liberar da esclavitud do pecado, nos a ser nova criatura, está aqui nesta manhã. Ele está com os braços abertos para ti e para mim. E Ele te diz: é improvável, mas eu quero hacerte vitorioso. Não foram os homens, fui eu que lhe permitido, para que mi nome seja glorificado, para que a gente não diga fui eu, para que as pessoas não digam foi minha ajuda. Não, tu tens que entender que eu he permitido a hambre, a escassez, a necessidade, para que tu sepas que não solamente de pan vivirá o homem, sino que de la palavra que sale de la boca de Deus.
Levante tus manos al cielo. Hay una gracia de Dios aquí en esta mañana. Sea renovado en el nombre de Jesús. Sea visitado en el nombre de Jesús. Sea ministrado por esta gracia que te alcanza y que te hace vivir otra vez. Yo voy a hacer algo que el Espíritu Santo me está dirigiendo. De un abrazo en una persona aquí en la iglesia que tú no tienes el costumbre de abrazar y orar. De un abrazo en esta persona, cruce el pasillo, salga de tu lugar de comodidad, abrace a alguien, hombre con hombre, mujer con mujer. De un abrazo en una persona. Usted va a orar con esta persona ahora. En el nombre de Jesús, abrace, vamos, abrace para orarnos. Tú vas a orar con esta persona. En el nombre de Jesús. Si no puedes, abrace a alguien que está cerca de la misma familia. Abrace tu familia. Vamos a abrazar y vamos a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nosotros vamos a orar ahora. Ore por esta persona. Libere palabras de Dios, palabras de bendición. Es improbable, pero Dios está escribiendo esta historia. Parece que no va a salir nada, pero hay algo del cielo que va a ser revelado en el tiempo correcto, en el tiempo donde Dios se va a ser glorificado. Esta historia no está en el fin, es apenas el inicio de un milagro que está siendo engendrado en el cielo. Hay gracia de Dios para ti. Interceda y ore en el nombre de Jesús, Padre. Visita a este hermano y hermana que está orando ahora. En el poder del nombre de Jesús. En el poder del nombre de Jesús. Visita este corazón. Visita esta alma. Visita esta vida. Del arco de la cabeza a la frente de los pies. En el nombre de Jesús. Sean renovados. Sean fortalecidos. El amasando aquí a Lumbia, Casar. Aramabaso que vencia pura batacaya. En el nombre de Jesús. Reciba gracia de Dios para levantarte, para ser victorioso, para ser victoriosa, para vivir los propósitos de Levante esta mujer. Son improbables, pero tienen victoria por la sangre de Cristo Jesús. No tenemos apariencia, pero deseamos ser tuyos. Tómalos bajo la sangre del Señor. En esta mañana perdona pecados. En esta mañana límpianos, lávanos. En esta mañana, Señor, pedimos, glorifica tu nombre en nosotros. Que solamente el nombre de Cristo aparezca, resplandezca. Ajuda a cada uno, fortalece cada uno, sostiene cada uno. Este hogar será un hogar transformado por la presencia del Espíritu Santo. Esta casa será restaurada. Es improbable, pero hay victoria por medio de Cristo. En el nombre de Jesús. Estes hijos serán alcanzados, porque Cristo tiene poder para hacer lo que no podemos. Visita, Señor, obrando. Visita, Señor, ministrando. Sé tu mano, Espíritu Santo, tocando en la particularidad de este corazón. En el nombre de Jesús. Elevada caia, surra, mamashaya. Ele achou menino que assunte que va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ore, ore, clame, busque al Señor. En el nombre de Jesús. Desciende tu amor, Espíritu Santo. Sopra sobre cada uno. Sopra sobre tu pueblo.
para nuestros corazones, porque yo sé que tú has determinado hacer de vidas improbables victoriosas en esta mañana. Tu hijo entró aquí desanimado, parece imposible la lucha que está viviendo. Esta mujer está en una crisis emocional terrible, pero tú has dicho que va a dar victoria en la improbabilidad. Las deudas están golpeando la puerta, parece imposible, parece que no va a tener salida, pero la victoria en el imposible. Este mar se va a abrir en el poder no del hombre, sino en el poder de Cristo. Esta puerta será abierta, no por el poder del hombre, sino por el poder de Jesucristo. Este corazón será sanado para la gloria de Dios, para revelar Cristo, para glorificar Cristo. Visitaré nuevo en esta mañana. En el nombre de Jesús, hable con Dios en esta mañana. Hable con Dios en esta mañana. Diga: Señor, es imposible, pero yo creo. Soy improbable, pero quiero ser victorioso. En el nombre de Jesús, reciba gracia para tomar las decisiones correctas. Reciba gracia para ser dirigido por Dios, bendecido, para ser guiado en el valle de sombra y muerte. Pero el Señor estará contigo para darte las direcciones. En el nombre de Jesús, repita conmigo fuerte: Señor Jesús. Diga fuerte: Señor Jesús, soy improbable, pero creo que puedo ser victorioso. En el nombre de Jesús, diga fuerte: levántame, ayúdame, dirígeme, tómame. Soy tuyo, soy tuya. Quiero vivir para la gloria de tu nombre. De un aplauso fuerte y adora a Dios en esta mañana. Aleluya. Aleluya. La gente dijo: es improbable, pero en esta mañana el Espíritu Santo dice: puede ser victorioso. Que Dios nos dé gracia para tomarnos las decisiones que necesitamos tomar. Que Dios nos dé gracia para guardarnos nuestro corazón. Dios tiene algo poderoso para nosotros, pero eso tiene que ser para la gloria de Dios. Tenemos que entender eso. Que Dios te bendiga.